deixa eu te dizer uma coisa. Ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate. As pessoas dão risada de você, perdem a paciência e te tratam com desprezo. Dizem que as pessoas devem ser boas com os aflitos, mas escuta o que eu te digo, nem sempre é assim. Apesar disso, não tenho motivo para reclamar, porque acho que tive uma vida muito interessante, por assim dizer. Será a idiotice a única forma inteligente de viver em sociedade? Vamos ver o que o Winston Groom quer dizer sobre isso com o seu Forrest Gump, aqui no Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd. Hoje com a presença do André Siqueira, maior autoridade em Forrest Gump do mundo. E aí, André, o que é que a gente tem que saber sobre o Forrest Gump? Bom, primeiro é um caso raro de filme baseado em livro, que provavelmente o filme é mais conhecido do que a obra na qual ele se baseia. O livro, inicialmente, quando foi lançado, em 86, ele não fez muito sucesso, né? Ele vendeu pouco. E quando saiu o filme foi que ele estourou, virou um best-seller, né? Apesar do autor, a gente vai ver porquê depois, ter odiado a obra, né? O livro, tanto o livro como o filme, eles contam a história do Forrest Gump. Na verdade, não conta a história, ele conta a própria história dele, do ponto de vista dele, tudo que aconteceu na sua vida, até aquele ponto. E a gente acompanha aqui uma vida assim, muito cheia de acontecimentos. É o inapto mais hábil que eu já vi, né? Ele mostra assim que aquela ideia, você pode ser qualquer coisa que você não queira. Você não espera e acontece com ele. Então, sobre o livro, né? Primeiro, porque o livro é bastante, realmente muito diferente do filme. Acho que a maioria das pessoas que vão assistir já conhecem, deve conhecer o filme. Inclusive, não tanto quanto o André, né? Que assiste pelo menos 50 vezes por ano. Não chega tanto, mas assim, eu já assisti muito, eu tenho que dizer, eu gosto muito do livro, eu gosto muito do filme. Para mim é o melhor filme, que já não tem filme tão bom quanto o Forrest Gump, a forma como ele foi feito. Mas tem que concordar com, não gostar do filme, igual o autor, mas concordar que realmente são bem diferentes, né? Logo eu me lembro que logo no começo, quando fala sobre o QI do Forrest no filme, é bem abaixo do QI dele no livro, né? No filme, se eu não me engano, ele fica ali entre a imbecilidade e a idiotice em termos jurídicos, né? Se eu não me engano, até 40 de QI é idiota e entre 40 e 45 é imbecil, né? Aí, a partir disso, começa a ser uma pessoa apta para ver na sociedade. E o Forrest é um gênio perto disso, né? Que ele tem 70 no livro. Ele tem um QI de 70 no livro. Ele se encaixa na definição de idiota, pelo que ele fala, né? QI de 70. Mas ele diz que está mais próximo de ser um débil mental ou até mesmo um retardado. Pessoalmente, prefere achar que é um pateta ou coisa assim. Então, ele tem uma plena noção no livro de que ele é considerado, pelo menos pela sociedade, como um idiota. Tanto que em várias ocasiões ele é manchete de jornais e sempre chamado de idiota. Em vários casos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Ele está sempre chamado de idiota, ele tem noção. Enquanto no filme ele sempre fala que idiota é quem faz idiotice, uma coisa que não acontece no livro, mas no livro ele está sempre se chamando mesmo de idiota. Isso aí, para ele não é problema, ele não fica chateado de ser chamado de idiota ou de se dizer como tal. O engraçado é que quando as pessoas que estão acima dele, né, em posições acima dele, estão fazendo alguma besteira, por exemplo, quando entra no exército, aí ele diz, né, aí tinha um cara lá, um sargento, que passava o dia todo gritando com a gente, mandando a gente fazer uma coisa, fazer outra, vai pra lá, corre pra cá. Aí ele disse que até um idiota como ele podia perceber o quanto aquilo era um idiotice. Ele fala, né? Primeiro, porque o Forrest ele foi selecionado para o exército, primeira vez. Aí, durante o exame médico, colocaram o dedo na bunda dele, aí ele ficou puto, bateu no cara e aí fizeram os exames e viram que ele era idiota. Aí ele foi dispensado. E na segunda vez ele foi de novo, né? E aí ele alegava que era um idiota e disseram que a maioria de quem estava lá, ele não era nem um gênio. Se ele achava que está cheio de Einsteins, né? Eu acho que aqui está cheio de Einsteins, né? O pessoal indo para a guerra do Vietnã.
Além do Forrest Gump, o livro traz grandes personagens, né? Quais são, assim, os personagens mais importantes pra gente conhecer? Bom, os principais no início, a mãe do Forrest, que acompanha ele, está sempre desesperada com o que o filho faz, quando leva ele para a escola, depois quando ele consegue sair da escola, que ele chamava da escola de imbecil, assim, e vai para uma escola normal com as outras crianças. Além disso, a Jenny Curran, que é o grande amor da vida dele, que ele conhece quando ele vai para a escola comum, escola pública normal. Temos os colegas dele no futebol americano, quando ele vai para a universidade. O Curtis não aparece no filme, o Curtis, mas ele tem uma participação interessante no livro. Inclusive tem uma piada que eu conheci como piada muitos anos antes de conhecer, de ter lido, né, o livro, que é a história do cara que está com o carro e ele vai trocar um pneu, os 4 parafusos da roda, ele cai no bueiro. E aí ele vai trocar o pneu e aí ele não sabe o que faz. E o Forrest estava junto com ele. Aí o Forrest fala, você tira um parafuso de cada uma das outras 3 rodas, coloca nessa, cada uma fica com 3. E aí dá pelo menos para chegar até o treino, eles estavam indo para o treino na universidade. Aí o Curtis olha para ele, como é que você pensou nisso? Você não é idiota? Eu sou idiota, eu não sou burro. O Curtis é o cara que fica muito bravo com ele, vai atrás dele e nunca mais o Forrest consegue a carona, né, com o colega dele. E eles perdem o treino, aliás. Além disso, né, tem o Bubba, que é de Viola Davis. No filme ele é retratado como um negro. No livro ele não é negro, tanto que o livro tem essa diferença também, porque o Forrest ele representa bem um americano sulista. Além do cinturão bíblico. Ele tem, assim, ele é racista, talvez não por querer, mas que ele fala como se fosse falando o que os outros dizem pra ele, né? Sobre os negros, entendeu? Extremamente racista. Sobre os negros, os amarelos, né? Que eles chamam. Os asiáticos chamam de amarelos, então tem um racismo típico americano, a gente pode dizer assim. Então o Bubba ele conhece na época da faculdade, jogando futebol americano, e depois vai encontrar no Vietnã, diferente do filme, que eles se conheceram já indo pra guerra. Só fazendo um adendo, eu acredito que o Winston criou o Forrest justamente para ser isso, né? Tipo, ele cria uma figura de um idiota, mas que ao mesmo tempo personifica todos os heróis norte-americanos, né? Então ele mostra a idiotice do americano médio, principalmente o sulista, enquanto que ele vai ser astronauta, esportista, né? Muito competente, lutador de luta livre. Todas as carreiras assim que são muito importantes para os americanos, ele vai terminar exercendo. Ele consegue fazer o que seriam os grandes sonhos americanos, né? De ser herói de guerra, de ser um atleta famoso, músico, astronauta. Assim, a gente pode fazer um paralelo aqui com o Homer Simpson, né? Que ele é retratado, né, no desenho dos Simpsons como o americano padrão, né? Ele é burro, mas ele faz um monte de coisa que às vezes nem percebe o que está acontecendo na vida dele. Ele foi bem parecido, né, com o Forrest. Então, entre os personagens principais, a gente tem ainda o Tenente Dan, que no filme ele tem uma importância maior, é dada a ele, né? Como no filme eles cortaram muitos personagens do livro, então o Tenente Dan é um que entra logo no início ali do Vietnã, como comandante de pelotão do Forrest, enquanto no livro o Forrest já conhece ele depois. O Tenente Dan no livro é um professor de história que tem uma filosofia toda especial, né, sobre a vida antes de ir para a guerra. Diz que tudo tem um motivo, né, na vida, assim, tudo acontece por algum motivo. E ele vai para uma companhia de blindado, né? Ele sofre o blindado que ele está pilotando sofre um ataque, né? Explode com ele lá dentro, né? Ele pega fogo lá dentro do blindado. E acaba por causa dos ferimentos, gravíssimos ferimentos. E eu tô rindo porque no livro acaba sendo engraçado. Na verdade, todas as tragédias no livro são levadas. O Forrest descreve de uma forma tão banal as tragédias, né, que sempre acaba ficando engraçado. Inclusive o Tenente Dan, ele questiona o que é que estavam fazendo um pelotão de blindados no meio da selva no Vietnã, né? Que é só charcos, manguezais, rios, então não tinha nem mobilidade para usar carros blindados nessa guerra.
E no filme a gente tem um Tenente Dan que vem de uma tradição, né? Pelo menos o Forrest conta, tem a tradição da família dele, que sempre teve alguém na família, que foi um herói de guerra, que morreu numa grande guerra. Fodeu numa guerra. E ele esperava também morrer numa guerra que no livro não tem nada a ver. Né? Uhum. Vou até ler um trecho aqui do capítulo 17, aproveitar um ensejo. Na parte. No capítulo 17, o Forrest encontra o Tenente Dan já em outra situação muito interessante na vida de ambos, em que os dois estão vagabundando nas ruas de Washington sem ter com que se sustentar. E ele encontra um mendigo que está em cima de uma daquelas grades de que sai aquecimento, né, do solo. E esse mendigo empresta um saco de lixo para ele se cobrir e se proteger da chuva. E aí o Forrest descobre que esse mendigo é o Tenente Dan. Acontecem essas coincidências também com o Forrest no livro. Várias dessas. E aí eles têm um diálogo bem profundo, né? Não sei, Forrest, ele disse. Acho que estou só esperando a morte ou algo do tipo. O Dan me entregou uns dólares e falou para eu ir lá na esquina comprar 2 garrafas de vinho Red Dagger. Mas eu comprei só uma e usei o dinheiro da minha para comprar um sanduíche pronto, porque eu não tinha comido nada o dia inteiro. Bem, velho amigo, o Dan falou depois de tomar metade do vinho. Me conta o que você tem feito desde a última vez em que te vi. Foi o que eu fiz. Eu contei para ele sobre ir para a China e jogar ping-pong, encontrar a Jane Curran de novo e tocar na banda The Crack X. E da manifestação pela paz, onde eu joguei a minha medalha fora e me puseram na cadeia. Eu lembro bem disso. Acho que eu ainda estava aqui no hospital. Pensei em ir lá, mas acho que eu não teria jogado fora as minhas medalhas. Olha aqui, ele disse. Ele desabotou a jaqueta e do lado de dentro, na camisa dele, estavam todas as medalhas. A Purple Heart, a Silver Star, devia ter uns 10 ou 12. Elas me lembram de uma coisa, ele falou. Eu não sei direito do que. A guerra, claro, mas isso é só uma parte. Eu sofri uma perda, Forrest, muito pior do que as minhas pernas. Foi o meu espírito, a minha alma, se preferir. Aqui só tem uma lacuna agora. Essas medalhas estão onde a minha alma costumava estar. Mas e as leis naturais, que eram responsáveis por tudo? Eu perguntei para ele. E o esquema das coisas, em que todos nós temos que encaixar? Que se dando tudo isso, ele disse, era só um monte de porcaria filosófica. Mas desde que você me falou disso, é o que tem me orientado. Eu tenho deixado a maré me levar, tentando fazer o melhor que eu posso, fazer a coisa certa. Bem, talvez funcione para você, Forrest. Achei que funcionasse para mim também. Mas olha para mim, só olha para mim, ele falou. Para que eu sirvo? Sou uma maldita aberração sem perna, um vagabundo, um beberrão, um guarda de 35 anos. Podia ser pior, eu falei. Ah é? Como? Ele perguntou e eu cheguei à conclusão de que ele tinha me pegado nessa. Então terminei de contar para ele sobre mim. Sendo jogado no hospício, depois lançado no foguete e aterrissando no meio dos canibais sobre a Sul e o Major Peixe e os pigmeus. Depois do Tenente Dan, a gente tem o Sui, que apesar do nome é um orangotango macho, porque foi confundido, na hora foi trocado pela Sui original, que era a fêmea, e a Major Fritz, que são os astronautas que voam junto com o Forrest para o espaço, acabam caindo no meio dos canibais. Você aí tem que falar por que que o Forrest se torna astronauta, né? Ele está lá no hospício e faz uns testes de matemática e descobre que para matemática ele é simplesmente um gênio, né? Melhor do que um computador. É isso logo no início, quando ele por causa da força dele, né? Que também tem esse detalhe, no livro o Forrest ele é um gigante, ele tem mais de 2 metros de altura, 130 quilos, né? Ele com 16 anos já tem 1,98 m e 121 kg, né? Ele é enorme, então convoca ele para o futebol americano. E ele vai jogar futebol por causa disso, por causa o biotipo do Tom Hanks não é muito compatível com o biotipo tanto que no filme o Tom Hanks ele acaba sendo se mostrando um grande velocista e é por isso que ele vai pro futebol americano, né? Tem até a frase o Run, Forrest, Run, né? Corra, Forrest, corra. A gente fala quando eles são crianças, né? E o Forrest começa a correr, então ele descobre que corre como um vento e por isso ele vai jogar futebol, né? Como corredor. No livro ele joga devido à força dele. Ser muito pesado. E rápido, né? E aí também rápido. No
no livro. Só que no livro não tem nenhum momento desse do corra, forte, corra. Isso aí é uma coisa só do filme. É a inteligência dele mesmo, né? Porque no livro tem sempre alguém querendo pegar ele, né? Então ele, por ele mesmo, tem essa inteligência de correr. Não precisou ninguém dizer para ele correr. Ele aprendeu desde cedo que sempre tinha alguém correndo atrás dele, ele fugia. Apesar de que ele apanhava, né, na escola, ele apanhava dos outros alunos e ele era maior do que os outros, assim, ele não se defendia, né? Até que uma vez ele se defendeu e acabou sendo... Os pais desse aluno que faziam muito bullying com ele, foram lá para a mãe dele, sabe que iam processar, né? Inclusive é através do bullying, né? O bullying é uma ótima forma de educação, né? Através do bullying que ele sofre, ele acaba revidando e atingindo um aluno, quase mata ele. E a partir daí ele se torna um bom jogador de futebol americano. Ele tinha, no começo dos treinamentos dele, ele ficava... Ele relutava em bater nos outros. Ele tinha um receio, né, de bater nos outros, que achava que ia machucar os outros. E o treinador ficava puto com ele, porque ele não fazia o que ele queria para fazer, que era para parar o jogador adversário. Pois acontecem coisas tão incríveis no livro, né, que você fica se perguntando, como porra o Paixão foi parar naquele lugar, né, de repente, assim, né? Por exemplo, quando ele vai para a universidade e depois acaba se tornando astronauta, como é que consegue, como é que eles caminham assim para chegar até lá? Na universidade, ele tinha que fazer alguma disciplina, né? Não sei se a gente já citou isso antes no vídeo, mas em algum momento vai ser citado, ele tinha que fazer as disciplinas obrigatórias, né? Estava na universidade, e aí matricularam ele em literatura, educação física e uma disciplina de física que era a nível intermediária. E apesar dele ser um atleta, ele foi reprovado em educação física. Literatura também, ele foi reprovado, apesar de ter feito uma autobiografia inicialmente. O professor achou, nossa, isso foi incrível, né? Genial. Aí depois, nos próximos trabalhos ali que ele apresentava para o professor foi descobrindo que ele era mais um idiota, né? O professor achava que a primeira tinha sido uma ironia que teve, e depois descobriu que na verdade era o jeito dele mesmo. Ele foi reprovado também em literatura. Só que em luz intermediária ele passou com um A. Foi um aluno de destaque, né? Ele sabia, aprendeu todas as equações, ele tinha uma grande facilidade com as equações matemáticas, e aí percebe-se que ele era um gênio da matemática. Ele conseguia desenvolver as equações e resolver qualquer problema. E aí, no decorrer da história mas dele... sendo reprovado na universidade, ele não pode mais jogar futebol americano, né? Então ele é mandado para o exército. Ele vai para a guerra do Vietnã. Lá ele ganha a medalha de distinção, né? A medalha do Congresso, por feito herói. Recebe a medalha do presidente dos Estados Unidos. E numa manifestação pela paz, né, contra a guerra do Vietnã, ele pega essa medalha e joga com tanta força que atinge a cabeça de um funcionário do Congresso e quase o mata. O que o leva para o hospício. Ele acaba sendo internado no hospício. Ele podendo ser preso, né? Eles acabam mandando no hospício. E aí, um lugar melhor do que a prisão, né? O hospício. Talvez. E aí, engraçado que no hospício ele fala assim, que ele lembrou o tempo que ele estava na escola de retardados. Ele fala que seria uma escola para crianças com necessidades especiais. Nisso, no hospício, eles fazem alguns testes com ele e descobrem essa facilidade que ele tem com números, com cálculos. Até cita muitas partes da matemática assim, que ele tem uma certa facilidade. Aqui fala, né? Coordenadas parciais, cálculos de cosseno, trigonometria esférica, álgebra booleana, antilogaritmos, análise de Fourier, quadrantes e matrizes. Quer dizer, é uma gama grande de assuntos matemáticos ali que ele desenvolve bem, ele entende muito bem. E depois desses testes, ele é enviado para a NASA. Eles mandam ele para a NASA e ele acaba se tornando um astronauta para ir para o espaço junto com uma mulher, a Major Freight, e uma orangutã, a Sui, orangutã fêmea. Só que no decorrer dessa viagem, né, eles vão para o espaço, na preparação, o voo, quando eles já estavam prontos, ele é cancelado, eles descem da nave. E algum tempo depois eles são mandados de volta, dizem, não, agora vai dar certo, vamos embora. E aí eles mandam eles de volta. Quando eles sobem, alguém lembra que esqueceram do macaco. E aí nisso
colocaram um orangotango lá, só que não era a suíte, era um orangotango macho, era outro. E aí ele questionou, mas como é que a gente vai viajar? Esse nem sabe que orangotango é esse, ele não treinou com a gente, o orangotango também é agitado, né? A Sui já era mais tranquila, no treinamento com eles. E aí o pessoal da NASA fala, não, mas fica quieto aí, não tem mais tempo para mudar não, agora vai esse e você não pode falar nada. O pessoal daqui embaixo souber que a gente botou o macaco errado, vão achar que nós somos idiotas. Nesse caso, eu vou dizer, Houston, me have a problem, não deu muito certo. Não resolveu, realmente o problema não foi resolvido. Pois é, e aí eles fazem um pouso forçado, né? Depois de muitos problemas no espaço, eles acabam fazendo um pouso forçado, caem numa tribo de canibais. E nessa tribo de canibais, um deles fala inglês fluente, e aí descobrem que ele, durante a guerra, foi para os Estados Unidos, né, com um gesto diplomático, na Segunda Guerra Mundial, e eles doam em Yale, se formou na Universidade de Yale. E ele vai ensinar xadrez ao Forrest, ele não sabia jogar ele isso. passa um pouco tempo lá, só 4 anos. Esperando o resgate da NASA, da floresta, acaba virando plantador de algodão, porque esse chefe da tribo, ele queria expandir comercialmente, né, quer transformar a tribo em um país civilizado, né? Ele disse que comércio. É engraçada a visão dele, né, do chefe da tribo, porque a visão que ele levou os Estados Unidos era essa. Nós somos muito afasados, sabe como é que é? Queremos entrar no mundo civilizado, comércio internacional. É engraçado que não muda muito a visão dos dirigentes dos países do terceiro mundo, né? Todos eles acham isso. Eles sempre acham que o povo é atrasado, o dirigente não é nunca, né? Mas o povo é atrasado. Depende dessa liderança para melhorar. Bom, no decorrer, o Forrest acaba descobrindo ali uma forma de fugir, eles imaginam uma forma de fugir, mas no meio dessa fuga ele é descoberto e são levados de volta para a tribo dos canibais, e vão ser devorados, só que na última hora eles são salvos pelos pigmeus. São os inimigos que são os inimigos da tribo. E aí seria a partida que o chefe da tribo iria finalmente vencer o Forrest no xadrez. O Forrest ficou tão empolgado com a ideia da fuga que ele tinha planejado que não se deu conta que estava perdendo. E ele nunca perdia no xadrez justamente porque ele sabia que na hora que fosse derrotado, ele seria comido. Literalmente. Ele seria derrotado. O chefe da tribo. E nessa reviravolta, só pelo Pigmeus, depois dos Pigmeus eles são finalmente encontrados, né, pela equipe da NASA. Aí pergunta por que demorou tanto, e a gente tinha outras prioridades, né, nesse período. Enfim, retorna mais uma vez o Forrest, né, ele já tinha sido condecorado como herói de guerra, já tinha ficado famoso como atleta de ping-pong, jogar na China e tudo. Ele mais uma vez é feito lá um desfile com ele, ele conhece o presidente. Só vai ele, né? Porque o macaco decide se embriar na selva, na floresta. E a Bridge, ela conheceu um dos canibais e acabou ficando com ele. Se apaixonou por ele e vai embora com ele. Lá na selva. E aí, assim, a gente botou isso só um pedaço mínimo da história do Forrest. Por exemplo, se a gente fosse tentar enumerar as profissões dele, né? Diz aí algumas profissões que ele exerce. Vamos tentar do início, né? Então, primeiro, ele é jogador de futebol americano. Enquanto ele começou no futebol, quando conheceu o Cuba, aprendeu a tocar gaita. Então, tornou-se músico. Inclusive, ele acompanha a banda da... ele entrou na banda da Jenny Curran. Diferente do filho, ele passou muito tempo com a Jenny, né, no livro, então faz até mais sentido ela ter tido um filho dele do que no filme. No filme não faz muito sentido, né? Já é um encontro sexual e depois ela aparece com a criança. Músico, vamos tentar acertar na ordem, né? Futebol, músico, militar, condecorado, joga no ping-pong, ping-pong,
depois vai pro manicômio, se torna aí, astronauta, quando volta se torna lutador de queda de braço. Se a gente inclui também aí a agricultura, ele foi plantador de algodão. Plantador de algodão. Depois lutador de queda de braço. Lutador de queda de braço, luta livre. Enxadrista. Ele foi, ele tinha aprendido xadrez, depois um mestre aposentado descobre, né, que ele era um ótimo, excelente xadrista, ele se torna um xadrista campeão. Xadrista. Ator de Hollywood. Ele foi ator de Hollywood. Aí músico profissional, né, nos The Cracked Eggs, que era a banda da Jamie. Inicialmente ele tinha tocado em outras situações, né? Depois ele se torna membro da banda também, depois sai de novo. Vamos ver. Quem mais? A gente sempre acaba esquecendo uma coisa. Mas ele se torna depois criador de camarão. Sim. Né? A empresa de camarão dele, assim como tem. Na verdade é o grande objetivo dele, né? Desde que o Bubba diz a ele sobre o camarão, apesar do no livro o Bubba não é ficcionado por camarão igual no filme, né? Tem só camarão. Ele deu a ideia de plantar camarões. E é interessante que foi na Guerra do Vietnã que ele aprendeu como criar. O menino vai criar camarões e aí um dia o menino fez amizade com ele e ensina ele como é que faz um criatório de camarões. Ele leva essa ideia para os Estados Unidos quando ele volta. Não tem toda aquela história de ter no filme, né, de uma tempestade que destruiu todos os barcos, eles finalmente descem. E ele faz o criatório de camarão. E quando ele começa a ganhar muito dinheiro com isso. Então, de criador de camarão, ele é um grande empresário, né? Ele começa a contratar várias pessoas, né? A mãe dele, os treinadores da época da faculdade, os colegas de futebol americano. Depois ele contrata o professor de xadrez, o mestre de xadrez, para ser o contador dele. Ele contrata o professor de literatura, que é esse discurso da faculdade. Então, assim, a gente revê vários personagens, né, toda essa história. E aí chega um momento que ele. Não, é engraçado, eu vou citar isso, mas a Sui retorna, ele reencontra a Sui em Hollywood, ou a Sui, na verdade. O Sui reencontra o Sui. É também um ator de Hollywood. E o Sui é quem trabalha inicialmente só o Sui Forrest, né? Nessa criação de camarões. Eles moram numa barraca na beira do mar. E com o tempo aí o Forrest cresce tanto, as empresas, né, dele, de camarão cresce tanto, e ele fala assim que a vida dele de repente estava monótona, ele já não acontecia mais, era uma aventura que antes acontecia, agora não acontece mais. Ele acha que ele não é para ele, e ele resolve sair. Aí o mestre de xadrez, não, imagina dizer que você tirou férias, você pode viajar aí. Viaja, vai atrás tentar descobrir onde está a gente de novo. E aí chega na última profissão dele, nesse livro, pelo menos, né, que é de banda de um homem só. Ele começa tocando uma gaita, aí encontra um cara que tinha um teclado, parecido com o do tecladista da banda, aprende a tocar teclado. Que já tinha, na verdade, com a banda ele já tinha aprendido alguns rudimentos, né? Alguma coisa já tinha. No caso da música da banda ele aprendeu. A bateria, tudo ele já tinha aprendido alguma coisa cada um. Então ele faz uma banda de um homem só e começa a viver, apesar de ser milionário, mas ele começa a viver disso. Nessa cidade. É que o Forrest parece que ele tem tantos talentos que não tem tempo para pensar, né? A impressão é essa. Então, assim, a gente vê, né? Assim, acontece muito, né? A criança gênio, só que aí ela não consegue fazer nada na vida porque se dedicou a coisa demais. Essa, na verdade, acontece na cidade de Forte, seria isso. Ele se dedicou a tanta coisa que não acabou fazendo, assim, ele acabou fazendo muita coisa e teve sucesso em todas elas praticamente. Tanto que ele foi o melhor jogador do futebol, foi condecorado na guerra, foi campeão de xadrez, como ator ele não se deu muito bem. Foi campeão de ping-pong, quer dizer, campeão de queda de braço, né? Campeão de braço, na luta livre ele se tornou, de certa forma, ficou muito famoso, como o burro na luta livre. E como o Milhão Manda Só também acabou tendo sucesso que poderia ter, né? Um cara que vive na rua. E ele foi um empresário milionário no ramo do camarão.
O interessante saiu essa edição aqui muito bonita, né? Pela Aleph. A Aleph foi a edição comemorando os 30 anos do lançamento, do original de 86. No Brasil teve uma edição na época do filme, né? Que surgiu o filme, então a editora Roupa, a editora Roupa lançou uma edição dele, em 1995, se não me engano. Essa é 2016, 17, não 2016. Tradução de Aline Stocco Pereira. É uma edição totalmente nova, a tradução é diferente. É ilustrado também, né? Tem ilustrações do Rafael Coutinho. Ilustrações. A diagramação é muito boa também, a letra azul, a página branca. A sobrecapa você pode inverter se quiser. Tira as duas, né? Tem a vermelha com O capacete do americano e tem a azul com a raquete de ping-pong. É uma edição lindíssima, agora é bem capa dura, a página livre, tem banco e a pena. Agora o impressionante, eu não acho ter saído essa edição. O que me impressiona é justamente o fato de ser um livro tão icônico, um filme também tão icônico. O autor, o Winston Groom, foi finalista do Pulitzer. E aqui no Brasil praticamente só tem essa obra aqui traduzida dele, né? Quer dizer, existe um desinteresse, parece, editorial, então algum problema com direitos autorais, talvez ele não queira vender os direitos, né? Mas assim, causa estranheza, um autor reconhecido, uma obra muito famosa, tem a continuação, né? O Forrest em Pó, e não tem tradução. Que inclusive logo no início, né, do Forrest Gump, o Forrest fala lá, né? Nunca deixe alguém fazer um filme da sua vida. Que é a reclamação do autor, né, do livro. E quando fizeram o filme, todas as coisas que ocorreram, inclusive todo o drama do filme que ocorre no final com a morte da mãe do Forrest, a morte da Jenny, o Forrest ficando com o filho para cuidar dele, não tem nada disso no livro. Não vou contar sobre o final do livro, mas é importante saber, né? Essas pessoas realmente não morrem, né? A mãe da Jenny, não spoiler, pô. A pergunta que não acontece. Será que isso é um monte de spoiler? Não pode dizer o que não acontece. Elas não podem, elas estão lá. E outra coisa também que é bom lembrar, né? Para encerrando, o Forrest no filme ele volta muitas vezes à casa da mãe dele. No livro não, no livro, o livro inteiro ele diz que vai voltar, mas alguém não convence a ele ir atrás de dinheiro. Sempre acontece alguma coisa e ele não volta. E ele sempre tem, e ele fala, ele, apesar dele ter um pensamento muito bom, ele consegue raciocinar bem o pensamento, ele não consegue falar o que ele pensa. Então, várias situações engraçadas que acontecem com ele, e aí ele fala, não, eu pensei tudo que eu devia dizer, eu só falei, eu só falei sim. Ou sim, a palavra Ou às vezes ele fala uma frase bem completa, eu estou pensando em mijar. E isso livra ele algumas vezes do encrenca, né? E outras não, né? É um livro delicioso, muito bom de ler, muito engraçado, mas que traz algumas reflexões bem profundas sobre o papel da inteligência e da idiotice na nossa sociedade. É uma crítica bem ácida à sociedade americana, principalmente, a esse modo de vida, né, que só pensa em produzir, em ganhar dinheiro e deixa muitas vezes de fora essa questão das relações. É um livro muito interessante, um dos principais romances norte-americanos do século passado, talvez um dos maiores da história. Fica aqui a nossa indicação e a gente se vê no próximo Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd. Deixa eu te dizer uma coisa, ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate. As pessoas dão risada de você, perdem a paciência, te tratam com desprezo. Dizem que as pessoas devem ser boas com os atores, mas escuta o que eu te digo, nem sempre é assim. Não tem nenhum. Vai aproveitar agora. Se encaixa na definição de idiota, pelo que ele fala, né? De 70. Mas ele diz que está mais próximo de ser um débil mental ou até mesmo um retardado. Pessoalmente prefere achar que é um pateta ou coisa assim. Quer dizer, ele tem plena noção no livro, né? Que ele é
chamado de idiota. Volta aí, que depois tem uma programação. Depois vai jogar ping-pong, indo jogar inclusive na China. E lá ele salva a vida do comandante Mao. O Mao Tse Tung, ele foi numa missão diplomática. Olha, tá de manga. Sim. Esse contato inicial deles, ele em continente já sem as pernas, quase, né? Já sofrendo ferimentos de guerra, pouco antes de ter as pernas amputadas. Vê como é que tá. Tá o Forrest matriculado numa disciplina de física, ele, na verdade é luz intermediária. Ele assim, acaba como um gênio nessa disciplina. É rir pra não chorar, né? Vai sair na live agora. Pois é, esse vídeo no próximo Quixotado.